bom Natal, né? Estamos hoje aqui no nosso último dia de palestra do ano. Lembrando que semana que vem o estudo do Evangelho vai ser na terça, às 19h30, tá bom? Porque na quarta vai ser dia 31, então o estudo do Evangelho vai ser na terça-feira, tá bom? Domingo que vem nós teremos as palestras normalmente, evangelização normal, palestra, tratamento, espaços, tudo normal, tá bom? A casa não vai fechar. Os assistidos que vieram a primeira vez, passa em entrevista normalmente, tá bom? Você também é a primeira vez que você vem, né? Você já deu seu nome na frente? Tá bom, então a gente já te chama, passa entrevista também, tá bom? Só pra gente conversar um pouquinho. Os demais, vocês dois, fazem retorno, tá bom? Pra gente ver como é que vocês estão. E todo mundo toma classe normal, tá? Lembrando que as palestras são gravadas e passadas transmitidas no YouTube ao vivo. E depois, quem quiser assistir, é só acessar o canal do YouTube que eu vou colar disponíveis, tá bom? Às segundas-feiras, às 18 horas, nós temos a transmissão do Evangelho ao vivo no podcast, Discutindo com Cristo. A gente recebe as doações continuamente para as cestas básicas das famílias. E lembrando também que nós temos duas rifas em fundamento, que é a rifa do edredom solteiro e a rifa dos ursos, tá? Então, se vocês quiserem colaborar, vai com o dinheiro das rifas que nós compramos os alimentos, tá bom? E aqui a gente tem também os canais, tanto os canais das redes sociais, como o canal do podcast, tá? Hoje a palestra é do Bruno. Bruno, seja bem-vindo, Bruno. O Bruno já é nosso palestrante aqui há muito tempo. E é lá na unificação, tá bom? Unificação, tá bom? Unificação, isso aí. Então, seja bem-vindo, boa palestra. Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa tarde. Há pouco, chegando à cidade de Carapicuíba, praticamente agora 15 horas e quase 5 minutos, consultei o Google em 32 graus. Ou seja, o sol para cada um de nós. Fora, a sensação térmica que é muito maior, mas está tudo certo. Estágio final de provas e expiações de nosso orbe, momento de transição planetária. Então, sim, agradecemos a Deus, a fonte criadora, aquele que foi a essência, que será o nosso caminho, verdade e a vida, Jesus, o Rabino Messias da Galileia, como também a nossa mãe maior, Maria Rosa Mística de Nazaré, a cúpula espiritual aqui do Centro Espírita Cristão, como também os nossos mentores individuais, enfim. Possamos, nessa tarde quente, no dia 28 de dezembro de 2025, buscarmos trazer mais uma temática acerca do Evangelho de Jesus, atrelada à nossa querida terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos. E como bem disse a irmã na sua pregação, também há pouco conversei com a presidente da casa, a senhora Salete. A casa não entrará em recesso, então continuará as suas atividades normalmente, e sim, os espíritos não param nos 7 dias da semana. Então, natural, e estão de parabéns por essa atitude, que mais casas assim, nos próximos anos, possam ter essa consciência que sempre teremos necessitados nas duas dimensões da vida, material como espiritual, buscando um motivo para suas vidas, também desejando uma boa tarde aos irmãos que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais aqui do Cristão. Então hoje eu quero convidar aos queridos irmãos e irmãs para que tragamos um tema que está atrelado especificamente a uma obra que ela não é romanceada, ok? É uma obra bem ampla, não vou dizer complexa, mas de muitas informações, mas que ela tem o cunho de estudo, o cunho de fazermos uma reflexão em cada passagem de suas perguntas ou respostas. Sim, vamos trabalhar com a primeira obra da codificação kardeciana, aquela publicada a partir de 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Vejamos que nessa obra são aproximadamente 1019 ou 1018 perguntas e respostas, a depender do tradutor da obra. Mas apenas isso não. Existem as subperguntas e as subrespostas, somando-se aí mais 251 respostas e perguntas, aumentando ainda mais o rol de conhecimento que aos poucos nós podemos ir adquirindo dentro de nossas limitações normais
E está tudo certo, cada um de nós está em um campo evolutivo, neste ordem, lado moral, no lado intelectual. Então é esse o convite que eu vou fazer a cada um de nós, para que busquemos, com a ajuda sempre das intuições dos amigos espirituais aqui presentes, ainda que não os enxerguemos com os olhos físicos da carne, iremos convidá-los e convidar-nos para que acompanhemos nesta obra o livro segundo. Vamos trabalhar com o capítulo 6, intitulado Vida Espírita. E o subtítulo é sobre os espíritos errantes. Iremos trabalhar também das questões de número 223 a 227. E outra coisa que eu gosto de fazer, queridos irmãos e irmãs, para facilitar inclusive o nosso raciocínio acerca da doutrina dos espíritos, é sempre intercalar as obras da codificação com obras complementares à doutrina dos espíritos, qual seja as aproximadas aí 500 obras de Chico Xavier, as aproximadas passando mais de 250 obras de Divaldo Pereira Franco, por que não trazer também alguns trechos do Novo Testamento, demonstrando-nos que o estudo é só para a nossa eternidade. Bem-aventurados são os que já interiorizam essa necessidade e buscam, dentro do seu tempo, nos 7 dias da semana, fazer com que os seus tempos sejam mais úteis, alimentando os vossos espíritos para o que realmente é útil à nossa eternidade. Aquilo que usufruiremos ao voltarmos para o mundo espiritual, como também nas próximas e sucessivas reencarnações. Vejamos para trazer logo de início, queridos irmãos e irmãs, como eu disse, uma passagem do Novo Testamento, onde nós vamos ver Mateus em seu capítulo 5, versículo 48, convidando-nos para que sejamos nós, pois, perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial. Lembram-se que no slide mestre do projeto do nosso trabalho, nós vimos que vamos trabalhar com este capítulo 6, a Vida Espírita e sobre os espíritos errantes, mas poderíamos nos questionar o que significa espíritos errantes? Será que são os que erram? Depreende-se que a palavra pode ser atrelada apenas e somente a essa significação, mas não que em sua completude esteja ela errada, não, porque como nós estamos reencarnados, por exemplo, nós aqui na matéria, como também os espíritos, por que não dizer que futuramente ocuparão novos corpos físicos, ora acertamos, ora erramos, no campo intelectual como no campo moral. Mas não é apenas somente nesse sentido, muito pelo contrário, esse é um dos pontos ainda mínimos dessa significação. Antes podemos entender como aquele período, aquele entre quando nós voltamos para o mundo espiritual, por meio do que nós chamamos de morte do corpo físico ou desencarnação, e lá nesse mundo espiritual, na verdadeira vida, na quarta dimensão, nós buscamos estudar, aprender, desenvolver-se, ser útil ao bem, a todos os necessitados, a qual tenhamos capacidade para interagirmos, porque isso mudar-nos-á em uma próxima oportunidade reencarnatória. Por que não quer aqui ter uma vida melhor em comparação à atual? Não que sejamos ingratos ao que nós recebemos de Deus na oportunidade do nosso corpo físico, não. Mas sabemos apenas e pessoalmente que a cada um é dado conforme as suas obras, que o plantio livre, mas que a colheita também é obrigatória. Então, se estamos muito aquém de uma evolução, inclusive veremos níveis evolutivos um pouco mais para frente de nosso projeto, nas muitas moradas da casa do Pai, isso significa que um pouquinho mais precisamos nos esforçar para que tenhamos vidas melhores neste ordem, onde quer que venhamos a reencarnar no futuro, divisando ainda fazer com que este orbe adentre de uma forma um pouco mais séria no próximo estágio evolutivo, que é o mundo de regeneração. O terceiro estágio de qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. Eu disse há pouco que nós estamos em um final de provas e expiações, que é o segundo nível de um estágio evolutivo de um orbe. Então sim, somos desafiados, somos os trabalhadores da última hora, qual Jesus conta com cada um de nós, dentro da nossa simplicidade, humildade. E vem aqui Mateus pedindo para que nós, ou sugestionando, porque ninguém manda e ninguém muito preocupado, sempre no campo sugestivo, convidando
Oremos para que esforcemos um pouquinho mais em cada dia de nossa existência reencarnatória, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, o Espírito se descobre, o corpo repousa para recompor as energias e encarar um novo desafio reencarnatório no dia seguinte. E nós, em Espírito, ficamos lá nessa erraticidade, nesse mundo espiritual de 6 a 8 horas diárias. Se somarmos esse tempo durante toda a encarnação, pergunto-nos, neste 1/3 de nosso dia, dessas 24 horas do dia, isso é ou não útil à nossa expansão de consciência e ao nosso evoluir de uma forma mais séria? Sim, 2/3 do nosso dia nós ficamos aqui com os olhos abertos, por exemplo, agora, interagindo dentro de nossas capacidades. Mas é importante que, ao colocarmos a cabeça no travesseiro, indaguemos consciencialmente. E agora, a partir do momento que eu pegar sobre o que eu hei de fazer no mundo espiritual, quais são as afinidades que eu construí no passado, no presente e de ambas que eu agora preciso as utilizá-la para que eu possa estar seguro de que o meu corpo físico repousa de uma forma segura, como também eu preciso retornar no dia seguinte ao meu corpo atual, também de uma forma segura. São desafios a cada um de nós empreendidos consciencialmente. Quando dizemos que sim, devemos cada dia que passa melhorarmos para que cheguemos em cada oportunidade reencarnatória mais próximo de o nosso Pai Celestial, que sempre está conosco, orientando-nos e incluindo-nos por meio dos nossos mentores individuais. Como eu disse, trouxe uma definição errante de forma antecipada, mas vamos aqui trazer o que vem também num dicionário que nós podemos inclusive consultar pela internet. Diz que o significado está atrelado a quem anda sem destino, característica do que ou de quem erra, que vive avantguiado, que não possui uma residência fixa. A primeira definição que eu trouxe diante está um pouco atrelada a essa definição do dicionário. Mas nós vivemos em um mundo espiritualizado em onde sua integralidade dos pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados, que sim, é o número dos irmãos espirituais, afirmam-nos estar atualmente em espírito acoplados à carne e osso por meio da reencarnação, estão interagindo dentro dessa possibilidade de terem a certeza de que são seres eternos. Não, a nossa humanidade, a sua integralidade não vivencia isso. Muito pelo contrário, o nosso mundo, infelizmente, e os seus respectivos habitantes ainda é muito materialista, senão não estaríamos com guerras em curso, com fome, miséria, corrupção, traições, mentiras e outras mais elas mais que nós utilizamos por meio dessa globalização, a qual nós estamos conectados em nosso dia a dia, sem início natural. São etapas e períodos evolutivos que nós temos em nossa programação reencarnatória. Então, respeitemos a definição do dicionário acerca da palavra errante, mas a terceira revelação, ela é, como nós já repreendemos, reveladora. É aquilo que Jesus disse, que foi a segunda revelação, lembrando que a primeira foi em Moisés, que ele, a posteriori, rogaria ao Pai que viesse a humanidade esse Consolador prometido, que o que nós pudemos entender naquela época, que se não estávamos ou encarnados ou no mundo espiritual, esperando uma próxima reencarnação, não tínhamos competência para absorver e principalmente colocar em prática em nosso dia a dia. E como é reveladora essa doutrina dos Espíritos? Lembra que eu disse que o nosso tema é de cunho de estudo? Então, falamos e estamos trabalhando inicialmente com a primeira obra, mas vamos deixar o convite para que acompanhem e estudem ao longo de 2026 as outras obras da codificação kardeciana. Em ordem cronológica, temos ali o Livro dos Espíritos, em 1861, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra, em 1864, depois ainda temos o Céu e o Inferno, em 1865, e lá em 1868, a Gênese, ou os milagres e as predições segundo o Espiritismo. 5 livros a qual nós intitulamos
como Pentateuco Kardeciana e a porta de entrada para a nossa expansão de consciência. Então, sim, isso estava certo, que seria um momento onde nós, em experiência coletiva, poderíamos eclodir de uma forma mais positiva em prol do macro, do coletivo, revertendo-se essas benesses em prol de cada um de nós, como nós vimos a convite de Mateus no slide anterior. Então, como é importante esse momento de nós estarmos na situação de errantes ou na erraticidade, quando eu falo nós agora, divisando o que nós não estamos enxergando e em maior número, neste momento, aqueles que estão na cidade de Carapicuíba, porque eles também já estão traçando, em sua maioria, os seus próximos objetivos reencarnatórios imprescindíveis para que avancem com mais consistência e evitando de cometer erros pretéritos em comparação às suas vidas atuais em o mundo espiritual. Seria pouco que o livro dos médiuns é o segundo livro da codificação kardeciana. Então eu pergunto, será que essa obra tem algo a complementar esse tema que nós estamos trabalhando no capítulo 6, Vida Espírita ou os Espíritos Errantes? Sim. Nessa obra lá, em seu capítulo 32, do vocabulário espírita, nós iremos encontrar erraticidade, a definição desta obra. Estado dos espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados, temporariamente sem carne e osso, como nós estamos tendo a oportunidade neste momento, durante o intervalo de existências corpóreas. Fiquei sabendo isso há pouco tempo, estive lá no ano passado, em 2024, na excursão àquelas casas espíritas, inclusive o cristão proporciona essa excursão a cada um de nós também, na cidade de Minas Gerais, Uberaba, Sacramento, Araxá, enfim. E não sabia que o filho adotivo de Chico Xavier, Eurípides, foi o seu irmão José Xavier, lá nos inícios ali, das primeiras décadas do século XX, inclusive auxiliando na fundação da primeira casa espírita que Chico Xavier participou em sua cidade natal, lá em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Então, nesse momento desse intervalo do mundo espiritual, ele não é padrão para absolutamente nenhum de nós. Tanto podemos voltar para o mundo espiritual e em breve já voltar a um novo corpo físico, como isso pode demorar algumas décadas, séculos, em alguns casos, milênios. Basta que acompanhemos e estudemos as obras complementares, por exemplo, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, os aproximados 20 livros do querido irmão espiritual André Luiz. Isso sem falar do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, demonstrando-nos que cada um de nós, quanto mais esforçamos para sermos melhores para conosco mesmo e para o nosso próximo, de uma forma mais séria, também podemos voltar ao acoplamento reencarnatório em novos corpos físicos, masculino, feminino, não importa. O importante é que evoluamos e sejamos úteis aos que estejam ao nosso redor em qualquer canto do universo. Por si, esta definição de erraticidade vem a um ponto dessas definições que aos poucos vamos buscando construir aqui nesses momentos iniciais. E na hora que nós estamos trabalhando, vamos voltar a época ao livro dos Espíritos, lá o querido irmão Allan Kardec, que foi o codificador, Hippolyte Léon Denisard vai questionar os irmãos espirituais na questão de número 223, a seguinte situação: a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo. Estamos falando sobre isso há instantes atrás. O que responde os irmãos espirituais? Ou a falange do Espírito da Verdade? Algumas vezes reencarna imediatamente. Demos o exemplo de Eurípides, que foi José Xavier, irmão de Chico Xavier, biologicamente falando. Mas, olha o coletivo, na maioria das vezes, só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, olha a importância desse feixe desse parágrafo. A reencarnação é quase sempre imediata, ou instantânea, ou de forma mais séria, e assim vai. Então, está certo nós pensarmos que quanto mais nós nos esforçarmos para sermos melhores, mais rápidos voltaremos ao orbe, não necessariamente aqui a nossa essência gaia, ao planeta Terra, sim. O próprio Chico Xavier, olha o que ele fez no seu
92 anos de vida física. Olha, Edivaldo Pereira Franco, nos seus 98 anos de idade, sem falar Madre Teresa de Calcutá, Irmã Lúcia, Papa João Paulo, Papa Francisco e tantos outros mais, o próprio Allan Kardec, Leon Denis, quantos mais poderíamos citar, outros mais que estão no anonimato, mas que foram cristãos genuínos e fizeram o que tinha que ser feito em prol dos seus semelhantes, lembrando sempre o que diz. E disse Jesus que isso ecoa em seus espíritos imortais, é dando que se recebe. Então, quanto mais nós distribuímos, mais nós recebemos, ainda que não enxerguemos, ou ainda não seja aquilo que nós gostaríamos de receber. Mas o Pai sabe o que é melhor para a nossa oportunidade evolutiva. Então, saibamos ser gratos com o que nós temos, porque o Pai, os nossos vínculos individuais, sabem o que é melhor para nós neste momento atual. E a luta passa a humanidade nessa transição planetária. Na sequência, vamos trabalhar com uma sequência para um encaminhamento de ideias na questão de número 224. Pergunta Kardec que se torna a alma no intervalo das encarnações. Pergunta bem simples. Resposta: espírito errante, que aspira a um novo destino e o espera. Queridos irmãos e irmãs, espero que todos nós, esse é o meu desejo, porque veio desde a evangelização infantil, mocidade, cursos, palestras e outras tantas atividades de uma das casas espíritas. Então desejo-vos para que um dia, caso ainda não sejam, venham a ser trabalhadores em situações iniciais, depois em situações mais, entre aspas, vamos dizer, complexas, ou de maior responsabilidade, como por exemplo, os trabalhos mediúnicos. E tenho o prazer de atualmente participar de 3 casas espíritas em 3 trabalhos mediúnicos diferentes, onde me remete a esse questionamento de Allan Kardec na 224 Espírito a resposta: o que mais os espíritos, em atendimento quando estamos empreendendo o diálogo fraterno para os auxiliar, o que nos cobra no mundo espiritual? Apenas e tão somente a consciência do que nós deveríamos ter feito por meio do que nós assinamos como contrato consciencial antes de uma atual reencarnação. Aí quando nós não cumprimos, deixamos a vida nos levar, postergamos ou transferimos para os poderes executivo, legislativo, judicial, ou as esferas federal, estadual, municipal, aquilo que competia a cada um de nós desenvolvermos, não nos preocupando com o que é de obrigação do nosso próximo. Isso tornar-nos-ia pessoas melhores e evitaria essa cobrança consciencial a qual os espíritos cobram-se e não vem a hora de voltar a carne, ao mundo reencarnatório, porque aqui é a faculdade ao lapidar do espírito imortal de cada um de nós. Bem-aventurados somos que assim já buscam agir. Algumas vezes iremos escorregar, afirmo-vos que sim. É dificílimo, estamos no final de provas e expiações, não estamos ainda no mundo de regeneração, mas o levantar-se no dia seguinte é suscetível de conseguirmos por meio de tudo que essa casa, nesse ponto específico da cidade de Carapicuíba, porque sim, nessa cidade existem outras casas espíritas que também participamos no campo da exposição evangélica, e isso para nos tornarmos a seres mais fortes, mais sólidos, em dizer, cada uma das atividades que a casa oferta, nos oferece-nos gratuitamente, eu tenho que tirar do portão para fora o entendimento de que qual é a porcentagem menor, mediano, maior grau que eu tenho que fazer com que eu me melhore acerca do tema exposto, ou do curso empreendido, ou dos atendimentos espirituais que possamos receber uma mensagem nas psicografias, porque se essa casa participa nesse campo, que eu também adoro esse trabalho de psicografia, já recebi uma psicografia de um parente meu aqui em anos anteriores. Então é isso, é nós não nos escondermos de nossas responsabilidades e não postergarmos aquilo que cabe a cada um de nós aqui executarmos. Então fique esse convite para que estudem, converse com os trabalhadores da casa, vejam em que ponto vocês podem auxiliar, assim, sonhemos, onde temos em oportunidade de auxílio aos nossos semelhantes para aqui, ao voltarmos ao mundo espiritual, como bem diz essa resposta, não tenhamos que nos arrepender do que essa consciência nossa, não que alguém venha nos acusar, venha a nos cobrar. É um destino que cada um de nós precisamos construir melhores em comparação à nossa vida atual ou dos dias
dias, semanas, meses e anos anteriores a qual contamos desta atual reencarnação. Lembra-se que ele disse que além das perguntas e respostas existem as subperguntas e subrespostas do livro dos Espíritos. Cá um exemplo, não terminou ainda o entendimento de Allan Kardec, ele quis mais, então ele fez uma sequência de interrogamento acerca ainda desse tema, dizendo qual pode ser a duração desse intervalo ao qual o espírito ou os espíritos precisam para esse retorno, que pode ser célere ou demorado. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Aliás, não há propriamente falando um limite máximo estabelecido para o espírito errante que está no mundo espiritual, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo, jamais, porque em qualquer canto deste universo o espírito precisa acoplar-se a uma fisicalidade, porque é, como eu disse, é uma faculdade, é o banco escolar para que ele acelere a sua evolução. Não que no mundo espiritual, esses que nós não estamos enxergando agora em maior número, não estejam tendo a oportunidade de evoluir. Sim, estudam trabalhos que assim não estão fazendo, mas que estão acompanhando essa temática, vão consultar as suas consciências, eles podem de hoje em diante assim agir para os seus próprios benefícios. Assim tem que ser. Então, está dentro desse feixe de entendimento a qual nós estamos aqui buscando entender sobre essa perpetuidade. Não tem como ser no mundo espiritual. Se notar de um espírito encontra sempre oportunidade de recomeçar uma existência reencarnatória que sim sirva à purificação das suas existências anteriores. Que bom que quando nós buscamos ser mais ativos em prol do bem, não só para usar as arestas do passado de reencarnações pretéritas, como é esse feixe dessa resposta, mas principalmente no presente, construímos alicerces para que no futuro a nossa vida seja mais tranquila. Quem sabe ter uma oportunidade outras de reencarnar em outro ordem. Existem exemplos dentro da doutrina dos espíritos, das obras complementares, que afirmam que isso é possível e como existe. Por exemplo, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que tanto nós conhecemos do Espiritismo, quando lá na década de 50, da comemoração dos seus 50 anos de desencarne, porque Adolfo Bezerra de Menezes voltou para o mundo espiritual no mês de abril do ano de 1900, quem veio até Bezerra, sem nem esperar, sem a mensageira direta da Rosa Mística de Nazaré de Maria, dizendo: Maria, convida o Bezerra para que, dentro de tudo que vós construístes em prol dos seus semelhantes, que inverteu-se em seu próprio favor, e perceberá isso a partir desse momento, Maria convida-o para que reencarne em qualquer planeta do sistema solar. Por exemplo, inclusive dizem os espíritos que Júpiter é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, e que em poucos séculos tornar-se-á o segundo sol do nosso sistema solar. Não que vai ficar mais quente, não é isso. Muito pelo contrário, mas mais equilibrado. E bem-aventurados somos nós que assim construímos a oportunidade de estarmos para divisar isso. Mas Bezerra, demonstrando o seu amor universal por esta humanidade, disse: petição a Maria para que eu fique aqui na terra do Cruzeiro do Sul, ainda que no mundo espiritual, jogando os meus filhos e irmãos enquanto uma lágrima cair no rosto de um necessitado. E será que Maria deferiu o pedido de Bezerra de Menezes? É lógico. Então Bezerra está conosco. O próprio Divaldo Pereira Flamonte, inclusive, estava assistindo um trecho no YouTube de um de seus vídeos, a qual Divaldo estava trazendo mensagens de tantos que estão vindo por meio da reencarnação espíritos de luz. Divaldo diz que respondem em nome de Bezerra de Menezes mais de 10 mil espíritos em todo o orbe, auxiliando os mais necessitados. Espírito de escola, de uma evolução limpa, e que diz a cada um de nós também assim nós podemos fazer. É o que nós podemos ter aqui como raciocínio acerca dessa resposta, atrelada a essa questão 224A, convidando-nos a mais buscarmos essa assertividade. Continua agora na letra B, dizendo Allan Kardec, essa duração, ainda está falando sobre a duração de nós estarmos no mundo espiritual. Está subordinada à vontade do Espírito? Será que nós temos direito de escolher isso? Ou lhe
pode ser imposta como expiação por mentores maiores da humanidade, respondem os espíritos, é uma consequência do nosso livre-arbítrio, do bem agir ou do mal agir temporário. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas, para alguns, é também uma punição imposta por Deus. Punição no sentido de que possa se reconstruir, porque se assim não for, há de estar estacionado por centenas ou milhares de anos, mas não regride, porque a codificação ensina-nos que o espírito jamais regride em qualquer canto do universo, mas sim podemos estacionar. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem os estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espírito. E esses estudos, obviamente, dependem-se que, ao assim eles empreenderem nesse esforço lá nesse mundo espiritual, intentam, na próxima programação reencarnatória, trabalhos mais vultosos em prol da humanidade sofredora. Então, que assim também podemos ter essa consciência e as usufruí-las quando nós voltarmos para o mundo espiritual, computando todos os nossos esforços que nós estamos tendo como oportunidade atualmente nesse plano reencarnatório. Trazendo agora, dentro também de outras temáticas complementares à codificação kardeciana, uma obra da querida doutora Ellen Rabash, intitulada Recordando Vidas Passadas. Ela vai nos trazer a seguinte orientação que está atrelada no tema que nós estamos trabalhando. O que diz essa irmã? Lembrando que ela foi psicóloga norte-americana, pesquisadora de regressão terapêutica, regressão de memória, e um dos grandes expoentes da área, informando-nos que é difícil calcular o tempo que se escoa entre duas encarnações. Eu estudara essa área com os meus sujeitos e concluíra que o tempo que se passa entre duas vidas vai de 4 meses a 200 anos. Então, ela está fazendo, vamos dizer assim, uma média. Vamos explicar, sem que o sujeito comum volta a experimentar a vida após um intervalo de 52 anos. Uma pesquisadora encarnada que teve, por meio das suas pesquisas na área da psicologia e até mesmo dessas regressões, relatos, e por meio de relatos ela foi tendo ali uma média. Mas fiquemos com a codificação kardeciana, porque é bem mais ampla. Tudo vai depender dos nossos esforços evolutivos. Tudo vai depender de qual é a altura da nossa asa de evolução moral ou a nossa altura de evolução da asa intelectual, que diziam os espíritos. São as duas asas que, a cada encarnação, nós vamos buscando acelerá-las para o nosso próprio benefício. Então foi importante que trouxéssemos aí um relato que está inserido em uma obra e que existem pesquisadores que fazem aí essas pesquisas para que divisemos qual é a média desses relatos desses irmãos espirituais. Tragamos também Hernani Guimarães Andrade, que muito contribuiu com a doutrina dos Espíritos, com a expansão do Evangelho do Cristo, onde na sua obra Você e a Reencarnação vai nos dizer também o seguinte: enquanto a média geral é da ordem de 250 anos, está aí vem ao encontro daquele irmão na sua obra anterior, com variações de 0 a 1.200 anos. Observados nos casos levantados, as crianças com memórias de vidas anteriores assinaram uma intermissão média de 6 anos, com variações entre 0 a 32 anos. Então, novamente, pesquisas, uma média de relatos feito por meio desses irmãos que puderam, no mundo espiritual, aclará-los em prol de uma expansão de consciência maior de nós, os encarnados, porque é por meio dessas pesquisas que nós vamos comparando se que os espíritos dizem lá na codificação kardeciana está atrelado ao avanço da nossa ciência, da nossa religião, da nossa moral, tudo que faz com que nós busquemos sermos melhores a cada dia que passa, e principalmente interiorizarmos esses assuntos, esses conteúdos, mirando-nos a cada oportunidade.
Na 225, estávamos na 224, concordam? Estamos dentro de um encandeamento de ideias de Allan Kardec e dos irmãos espirituais. Aqui agora Kardec vai dizer: a erraticidade é por si só sinal de inferioridade dos espíritos. Acabei de citar o caso de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Então, antes de vermos a resposta, já deveríamos depreender-se que não é assim que funciona. Vejamos a resposta dos irmãos espirituais. Não, pois há espíritos errantes em todos os graus e em todos os campos do universo. A encarnação é um estado transitório, sim, passageiro, importante para a nossa evolução. Em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Cada vez que nós avançamos e voltamos para o mundo espiritual, dizemos a nós mesmos: poderia ter feito muito mais, tenho certeza absoluta disso. Assim me cobra a consciência, mas avaliando todos os décadas reencarnatórias que eu tive, na última que eu acabo de me dispor, vejo que esforcei em comparação maior às anteriores reencarnações. Então, agora que eu divise, construir algo ainda mais amplo para a minha vida e para a vida dos que estejam aonde quer que eu esteja reencarnado ao meu redor, desde o princípio inteligente que estagia no reino mineral, como também os que estão no reino vegetal, os que estão no reino animal e nós no reino nominal. Olha quantos meninos e meninos nós estamos em investimento evolutivo, desde o princípio inteligente que Deus cria, simples e ignorante, da estaca zero, porque não existe fim direto da fonte criadora de Deus. Todos são criados iguais, princípios inteligentes, simples e ignorantes da estaca zero, com qualidades, potencialidades a serem desenvolvidas, e alguns escorregos, alguns erros que é natural que nessa caminhada os cometamos, mas depois nos reconstruamos, tendo essa consciência de que é só assim que eu serei feliz e todos os que estejam ao meu redor por meio desses meus exemplos. Lembro-se que eu disse também no começo, aos irmãos, que existem ordens evolutivas dos irmãos espirituais quando em experiência a partir do reino nominal. Sim, por exemplo, comecemos da base da pirâmide, aonde nós podemos nos incluir. Será que seria a terceira ordem? Espíritos imperfeitos que estão buscando lapidar-se moral e intelectualmente. Então, sim, estamos nessa base da pirâmide. Lá no meio, segundo a ordem dos bons espíritos, eis o que daqui a alguns séculos, no mundo de regeneração, tornar-nos ricos, se assim nos esforçarmos para tanto. E na primeira ordem, os espíritos puros, que naquilo divisa que Jesus tem alcançado a perfeição relativa, jamais absoluta, porque só Deus algo tem, mas sim, todos nós um dia adquiriremos a perfeição relativa. Então sim, Jesus pode aumentar mundos transitórios, onde na escala evolutiva maior ele atingiu esse alicerce, e ele disse a cada um de nós: todos vós sois deuses, todos vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais, apenas para que nós em espírito engrandecêssemos nas oportunidades que cada um de nós precisássemos ir concluindo em cada oportunidade reencarnatória, porque sim, também Jesus assim foi. Ele precisou evoluir como nós, passou por todos os desafios de mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes, ou mundos celestes e divinos, que é aqui a última escala evolutiva de modo aonde divisamos que ele, arcanjos, serafins, cristos planetários, espíritos governadores de sistemas solares, de galáxias, têm o direito de transitar. Nós podemos transitar em ordens atualmente? Não. Estamos presos ao mundo ainda de terceira dimensão, de provas e expiações, mas esforçarmos-nos para assim um dia ter a oportunidade de avançarmos nessa escala evolutiva. E sim, afirmo-vos que nós conseguiremos. Mas o desafio, queridos irmãos e irmãs, é individual, é de baixo para cima, de dentro para fora, olhando o passado, dizendo de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e onde eu diviso, pretendo chegar para a minha felicidade relativa um dia, essa perfeição relativa que a todos nós é destinada, para que sejamos felizes e sejamos úteis ao universo. Na 226, continua Kardec:
Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Resposta: os que devem reencarnar, sim. Os que devem reencarnar. Mas e os espíritos que acabamos de falar sobre eles agora? Os que atingiram a perfeição relativa não são errantes. Seu estado é definitivo, ou seja, não precisam mais ocupar em corpos físicos para evoluir, que atingiram o topo da escala. Não possuem mais corpos semimateriais, a qual nós, os espíritos, chamamos de perispírito, porque eles já depuraram esse corpo semimaterial e todos nós os depuraremos. Resposta precisa dos irmãos espirituais. Allan Kardec vai trazer uma nota sobre essa resposta dos espíritos, dizendo que, em tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens, e acabamos de passar sobre isso, os graus, ou pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, como por exemplo nós neste momento, isto é, ligados ao corpo, ou errantes quando estão lá desligados de um corpo físico, temporariamente falando material, e agora tendo uma nova oportunidade reencarnatória em qualquer canto deste universo, ou os ditos espíritos puros, como por exemplo Jesus, que não tem mais essa necessidade de experimentar-se, porque atingiu a escala e só tem agora a auxiliar os que estão nos degraus evolutivos inferiores. Isso que nós faremos. Alguém tem dúvida que a felicidade nossa plena, um dia, nesse universo, é, ao atingirmos essa felicidade, dizermos, como diz e dirá para a sua eternidade, Jesus Cristo, que a minha felicidade e a nossa é trabalhar em prol dos mais necessitados, onde o Pai quer que eu esteja atuando em qualquer canto deste universo ou dos multiversos. Quem pode afirmar que existe só um universo? É o que nos ensina a doutrina dos Espíritos. Bem-aventurados são os que assim já constroem esse entendimento que buscam ou colocar no seu dia a dia em prol de si mesmo. 227, Kardec questiona de que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós, lógico que não, cada um tem um degrau evolutivo, moral e intelectual em sua caminhada evolutiva. Respondeu os espíritos, estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Por exemplo, alguém tem dúvida que espíritos que não estão sendo tratados, ou que não estavam em horas ou dias anteriores, que nesses últimos minutos, como pelos guardiões, pelos socorristas aqui da cúpula espiritual, do centro espírita cristão, aqui trazidos para que eles possam conhecer algo que para eles pode ter sido novo até o exato momento, mas que convidar-vos a todos eles a transformarem-se, a serem úteis e a beneficiarem-se desse entendimento agora que os irmãos espirituais aqui nos dizem. Lugares que possam ir, que possam ser benéficos às suas consciências imortais. Continua os Espíritos dizendo: ouvem os discursos dos homens loucos. Não que nas casas espíritas ou até mesmo nas instituições religiosas sempre estejam ali à frente ou na frente dos cursos doutos, não, apenas pessoas de boa vontade, com muitos erros no pretérito, como por exemplo quem nos fala, e tantos outros mais, neste pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados, mas conscientes de que teremos que assim bem agir, melhor ser, no campo moral, para que eliminemos, lapidemos em espírito, e enfim, tranquilizemos de que no futuro não precisemos incidir com os erros do pretérito que compreendemos nessa atual encarnação, em executá-los, em findá-los, em concretizá-los de uma vez por todas de nossas vidas. É o que nós podemos entender agora sobre esses conselhos dos espíritos mais elevados que sempre estão ao nosso redor. Tudo isso nos incute ideias que antes eles não tinham, porque quantas vezes nós somos ali subjugados como estamos encarnados, ou até mesmo omites informações que poderiam fazer com que nós evoluíssemos de uma forma mais séria. E espíritos errantes, será que há algo mais podemos falar a respeito? Por exemplo, nas obras complementares dos irmãos que citamos também logo no começo. Em 1858, lá no campo das instruções práticas sobre as manifestações espíritas, vamos ter esses queridos irmãos espirituais
dizendo a Kardec, os espíritos são errantes no intervalo de suas diferentes encarnações. A encarnação pode ocorrer na Terra ou em outro mundo. O que foi dito aqui nas instruções práticas está fora do que nós estamos trabalhando até o pesadamento dos irmãos e irmãs. Não, então vamos nos esforçar para estar mais aptos a sermos mais ativos na vigília com os olhos abertos, reencarnados, como também estando na erraticidade, como espíritos errantes do tema que nós estamos trabalhando, até que acoplemos em um novo corpo físico. No curso básico de Espiritismo temos algo também a falar, ali no campo do seu primeiro ano, ou seja, nas instruções iniciais para quem está chegando pela primeira vez na doutrina, ou para pessoas, irmãos e irmãs, que vão muitas vezes às casas espíritas até mesmo por anos, mas nunca se vincularam a algum curso em específico. Então, nessa obra, aos iniciantes, vêm os irmãos nos afirmar que necessário se faz a distinção dos locais, erraticidade e mundo espírita. Correto? O primeiro, ou seja, erraticidade, implica a condição de um estado subjetivo, pertinente aos espíritos da segunda e terceira ordem. Lembra lá da base da escala da pirâmide que nós estávamos vendo anteriormente? Isso é, espíritos superiores e espíritos imperfeitos, da base até o topo. O segundo, ou seja, o mundo espírita, equivale ao local em que existem e sobrevivem todos os espíritos. Os de primeira ordem, ou seja, os primeiros espíritos puros, e que não se encontram na erraticidade, não tem mais a necessidade de reencarnar-se e assim continuam a vida no mundo espiritual, sendo um de nossos seus semelhantes. Correto, que nós estamos trabalhando até o pesado momento. Em erraticidade, os espíritos analisam e refletem sobre o seu passado, sempre objetivando o aperfeiçoamento e, ao percorrerem os lugares, observam e escutam com interesse os conselhos dos encarnados mais esclarecidos, mais experimentados, que já passaram por desafios a qual eles estão agora precisando passar, para que também evoluam. E dessa forma, as ideias novas surgem em seu íntimo, eclodem em seus espíritos, como sempre na divina que lá sempre estiveram, e agora chegou a hora de florescer e tornar benéfico as suas ações e seus pensamentos, predispondo-os à aceitação dos desígnios divinos, ou seja, da lei de Deus, que podemos postergar, mas jamais estar isento de responsabilidades, tal se assim nós o fizermos em cada oportunidade reencarnatória. Então não posterguemos cada um de nós nessa atual encarnação, buscarmos para o nosso próprio benefício. Portanto, consigo as paixões que lhe são inerentes e através do desejo e da vontade de melhorar-se, a verdade surge lenta e gradual. Sim, é lenta e gradual, é um processo natural. Acreditem nisso, queridos irmãos e irmãs. Indicando-lhes o caminho a seguir, impulsionando-os a uma nova existência no mundo que material, em um orbe, é isso que afirmam. Muitos se sentem felizes, outros se sentem infelizes, porque sabem ou sentem consciencialmente os desafios que precisarão passar para que desafiem-se. Será que eu vou conseguir concluir essas etapas ou não? Entreveem o que lhes falta para atingirem a felicidade, por isso que muitos vivem assim um pouco decepcionados em alguns momentos de sua oportunidade reencarnatória. Algumas vezes não lhe é permitido ainda reencarnar, não. Algumas vezes não. Constituindo assim de aprendizado para a melhor valorização das oportunidades concedidas pelo Pai Criador. Então não tenhamos pressa, mas tenhamos sim a consciência de que quando tivermos que voltar por meio da reencarnação, esforcemos para não perdermos o tempo que tanto nós viemos a perder em reencarnações pretéritas. Isso nos esclarece a contento, sim, sobre a continuidade na nossa individualidade, como ser inteligente após a morte do corpo físico e o retorno do Espírito Eterno a este mundo espiritual, com as qualidades e as imperfeições que nos acompanham durante a nossa trajetória evolutiva, até chegarmos à condição de espíritos puros.
O que nós tratamos até agora, percebem, queridos irmãos e irmãs, estão nas obras de estudos após casas, ofertam-nos a todos os anos. Não foi aqui que foi dito pela irmã trabalhadora, que já na semana que vem continuarão os cursos, sejam online, sejam os presenciais, e assim tem que ser, proporcionando de forma mais séria possível o nosso reajuste com a consciência cósmica de Deus, que sim, eu errei, nós erramos, mas queremos nos reconstruir, porque sim é possível, e nós assinamos esse contrato existencial, que nós teremos capacidade para tal. Na 872, lá na frente, quase próximo do tempo desta obra, queridos irmãos e irmãs, olha o que vem aqui nos trazer os irmãos espirituais, ou convidar-nos para tal. Façamos, pois, todos os esforços para não regressar a este mundo após esta passagem e para merecermos repousar num mundo melhor. Repousar no sentido de estarmos interagindo em um mundo com novas oportunidades que nós ainda não as conhecemos, mas jamais ficarmos de braços cruzados. Isso não existe em qualquer ordem deste universo. O nada não existe. Já diz também um dos trechos da resposta dele, dos estudos, então, em qualquer ponto do universo, devemos ser úteis e devemos estar continuando as nossas caminhadas evolutivas. Um desses mundos privilegiados onde o bem reina inteiramente, onde nos levaremos de nossa permanência nesse planeta com um tempo do quê? De exílio, de aprendizado, de experiências que foram úteis para lapidarmos em espírito, e não há termos que repetir esses degraus que nós concluímos por meio dos nossos esforços individuais, sim, com o auxílio dos que estiveram ao nosso redor, no campo familiar, no campo das instituições religiosas, no campo profissional e no campo aonde quer que nós estejamos, buscamos sermos humildes, fraternos e tudo mais que venha a nos beneficiar. Deixe-nos assim, queridos irmãos e irmãs, já partindo para o feixe desse nosso bate-papo fraterno, um tríplice aspecto que afirmam-nos atualmente, não só estes que estão nesse slides, mas também os irmãos espirituais, muitas vezes até mesmo os mentores dos trabalhos mediúnicos, que esse aspecto é imprescindível caso nós queiramos voltar ao mundo reencarnatório neste ordem, no próximo estágio evolutivo de mundo de regeneração. E o que eles nos suscitam, os que convidam-nos e sugestionam-nos para que assim os trabalhemos, começando pelo conhecimento, expansão de consciência, eternos alunos do universo, disse o Cristo: amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruir-vos, eis o segundo. Então tem que andar lado a lado. Afirmativa essa informação dos irmãos espirituais, mas também convido-nos ao autoconhecimento de tantas características que poderíamos trazer do autoconhecimento aqui, mas me traz a revelação de que é a válvula motriz da reforma íntima do ser espiritual, é a certeza de que se eu não me reconheço como um ser muito aquém de uma evolução moral e intelectual, tenho a certeza inclusive que eu, espírito, nós, espíritos imortais, tivemos reencarnações pretéritas, onde nunca erramos, e se eu não reconheço essas mazelas que estão ainda incrustadas em meu corpo semimaterial, em meu perispírito, e as tenho que as trabalhá-las nesse momento reencarnatório, como em no futuro não ter que repetir nesses degraus, cumprir a cada um de nós, os concluirmos na atual reencarnação. É um dos pontos mais destacáveis que eu colocaria nesse campo do autoconhecimento. Disse o sábio no passado: conhece-te a ti mesmo, e a prática do bem, da caridade, da fraternidade. Caso algum irmão ou irmã não conheça esses que aqui estão representados em sua integralidade nos mais de trás, da esquerda para a direita, temos ali o nobre querido, falei dele lá no início, o irmão Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ao seu lado temos aquele que foi o mentor de Chico Xavier, Emmanuel. Ao centro de pé, Jesus Cristo. Ao seu lado, Maria Rosa Mística de Nazaré. Ao seu lado ainda o professor Hipólito Leão Denizar Rivaio, a qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, o codificador da terceira revelação. E sentado no centro da imagem de Cristo, nós o conhecemos e o reverenciamos nos seus 92 anos de vida física até o ano de 2002,
Francisco Cândido Xavier, que esse convite desses queridos irmãos e irmãs faça com que cada um de nós possamos, nós que estamos aqui presentes, os irmãos que nos acompanham de suas residências, de seus trabalhos nesse momento, os que estão nos assistindo ao vivo, mas também os que irão assistir este e outros mais vídeos, em outras oportunidades e tempos que vierem a dispor, para que nesse feixe de exposição, esse bate-papo fraterno que tivemos no dia 28 de dezembro de 2025, digamos a cada um de nós que os nossos exemplos na condição de reencarnados sejam exemplos de transformação a esses que estão neste capítulo 6 da vida espírita como espíritos o quê? Na erradicidade, buscando novas oportunidades de acoplar-se em um novo corpo físico em qualquer canto do universo. Então tenhamos a certeza de que quando eu me transformo, quando nós nos transformamos, eu melhoro-me a mim mesmo, cada um de vós, melhorais a cada um de vós mesmos, como aos seus mentores individuais também, aos nossos, serão beneficiados por isso, e também os que estão na erraticidade, nesse mundo errante, que convida-nos incessantemente à transformação. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo retorno aos queridos irmãos e irmãs, aos seus lares, um bom atendimento dos passos, nos atendimentos específicos que a casa oferece no seu segundo andar, enfim, e que possamos, aí na passagem de ano, entre os dias 31 e o dia 1º de janeiro, passar com equilíbrio, cônscios de como somos responsáveis pelas nossas atitudes, por meio do livre-arbítrio. Então já trabalhemos e esforcemos desde já até isso melhorarmos a cada dia que passa. Que assim seja, graças a Deus. E vou passar a palavra agora para a irmã Salete. Ou já está finalizado o processo de Salete? Um ótimo atendimento a todos, que assim seja. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Todo mundo bem? Todo mundo passou o Natal bem? Graças a Deus. Na paz? Sim. Com a família? Com o amor? Com Jesus? Como tem Natal? Eu espero que o ano novo de vocês seja igual. Com muita paz, com muita luz, com muito amor. Tá? A casa não vai fechar, vai continuar do mesmo jeito. Tá bom? E é isso aí. Muita paz, muito amor, muita luz para vocês. Um ano novo. Na paz do Senhor. Que é só o que a gente precisa. Só. O resto a gente consegue. Né? Então fiquem bem, e até o ano que vem. E está próximo, né, Salete?